Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Cuidem-se e cuidem de quem vocês gostam. Eu fiz um pequeno resumo daquilo que nós temos visto nesse primeiro bimestre, que na verdade já não é mais primeiro, é segundo. E vou começar com a questão número 9 do trabalho, onde uma grande parte errou, mas não errou na matéria de terceiro ano, errou na verdade em conteúdos lá do ensino fundamental, que é a famosa são as famosas equações, né? Então, se vocês veem, por exemplo, a letra A, né? É interessante que vocês peguem o trabalho para acompanhar esse vídeo. Na letra A era dado o ponto P, com as coordenadas 6 e 3, onde o x é o 6, o y é o 3, e o coeficiente angular 2. Usando a formulinha y menos y0 igual a m vezes, abre parênteses, x menos x0, fecha parênteses. Fazendo a substituição das coordenadas 6 e 3, eu ficarei com a seguinte expressão: y menos 3 igual a 2 vezes, abre parênteses, x menos 6, fecha parênteses. Aplicando a propriedade distributiva, ficará y menos 3 igual a 2x menos 12. Normalmente, como eu falava em sala de aula, costuma se inverter, né? O primeiro membro com o segundo membro. Não é uma obrigatoriedade, é um padrão que se tem. Então eu troquei de lugar, ficou 2x menos 12 igual a y menos 3. E aí eu trago para o primeiro membro o y e o menos 3, porém trocando de sinal, né? Não vamos esquecer disso. E assim ficou 2x menos 12 menos y mais 3 igual a 0. E aí, colocando-se os termos semelhantes, 2x menos y, e aí o grande cuidado, onde a maioria errou, menos 12 mais 3 é menos 9, igual a 0. Foi onde a grande maioria de vocês errou, ok? O mesmo exercício agora feito de uma maneira diferente. Y menos y igual a 0 igual a m vezes, abre parênteses, x menos x0, fecha parênteses. Trocando o x e o y, né, do ponto P, y menos 3 igual a 2 vezes, entre parênteses, x menos 6, fecha parênteses. Aplicando a distributiva, y menos 3 igual a 2x menos 12. Desta vez eu não troquei, né? Não troquei o primeiro membro pelo segundo membro, eu deixei do jeito que estava. E aí ficou y menos 3, trouxe o 2x para o primeiro membro, o menos 12 para o primeiro membro, trocando de sinal. Y menos 3, menos 2x, mais 12. Menos 2x, mais y, e olha lá, menos 3 mais 12, mais 9, igual a 0. Respostas análogas, semelhantes, porém vocês perceberam que os sinais estão trocados. Isso pode acontecer muitas vezes numa prova, principalmente de múltipla escolha. Você chegar numa determinada solução e de repente ter que multiplicar toda a equação por menos 1. Então é muito comum, isso pode acontecer, então você fique atento. Você chega numa resposta, olha lá nas múltiplas escolhas, não encontra a resposta, o que você tem que fazer? Multiplica por menos 1 a equação e provavelmente, se você fez tudo certo, você vai encontrar a alternativa correta lá, ok? Então essa foi a letra A do exercício 9 daquele trabalho, onde muitos erraram justamente por essa questão dos sinais, tá bom? Aí a letra B, a mesma coisa, só que agora o ponto A, onde o valor do x é 4 e o valor do y é menos 5, com o coeficiente angular m igual a 1. Fazendo as substituições na formulinha, né? Vai ficar, olha lá, toma cuidado, y menos menos 5 igual a 1 vezes, abre parênteses, x menos 4. Menos com menos, mais, vai ficar y mais 5 igual 1 vezes x, 1 vezes menos 4, menos 4. Troquei o primeiro pelo segundo membro, x menos 4 igual a y mais 5. E aí, x menos 4 com menos 5 dá menos 9.
menos y. Colocando na ordem, x menos y menos 9 igual a 0. Esta era a resposta correta, ok? Então, para quem errou, preste mais atenção das próximas vezes, né? Não está errando a matéria do terceiro ano, está errando, na verdade, o conteúdo lá do fundamental, que é essa troca de sinais, esse joguinho de sinais, mais com mais com menos, que eu já cansei e tenho cansado de falar em sala de aula, tudo bem? A partir daqui, uma pequena revisão. Olha aí, ó. Equação fundamental da reta, a formulinha para achar a equação fundamental da reta. Normalmente é dado um ponto com as coordenadas x e y, você as substitui no lugar do y0 do x0 e você vai ter então a equação fundamental da reta. Também, evidentemente, vai ter que, o problema normalmente vai te dar o valor do m, do coeficiente angular, e aí você vai conseguir chegar na equação fundamental da reta. Temos também a equação reduzida da reta, que foi muito citada nos vídeos lá do Centro de Mídias da Educação do Estado de São Paulo, que é muito usada também. Lembra as funções, né? Duas grandezas, uma dependendo da outra. Y igual a x mais b. O a, esse valor do a que fica ao lado do x, ele representa, o que ele representa? O coeficiente angular. E o b representa o coeficiente linear. E abaixo nós temos a equação geral da reta. Ax mais by mais c igual a 0. Não esquecendo a definição de equação. Equação é uma sentença matemática com um sinal de igual e pelo menos uma incógnita, ok? Vamos dar um exemplo prático aí para relembrar. Eu tenho o ponto com as coordenadas 1 e 4. O 1 representa o x, o 4 o y. E o coeficiente angular 2. Substituindo na formulinha, né, trocando o y0 por menos 4 e o x0 por 1, eu vou desenvolver isso daqui, né, aplicar a propriedade distributiva e vou chegar lá, ó, y menos 4 igual a 2 vezes x, 2x, menos 2 vezes menos 1, menos 2. Vou trazer para o primeiro membro o y e o menos 4, trocando sinal. 2x menos y mais 4 menos 2 já estava lá. 2x menos y, menos 2 mais 4. Eu tenho 4. Devo 2, ou gasto 2, vamos usar uma linguagem simples, vou ficar com 2 positivo. E aqui eu cheguei na equação geral da reta. Agora imagina que o problema peça para você transformar essa equação geral da reta numa equação reduzida. O que eu tenho que fazer? Simplesmente isolar o valor do y. Então quem está aqui no primeiro membro, que é antes do igual, vai para o segundo membro, por depois do igual. Eu só vou deixar o y aqui sozinho. Nesse caso ele é negativo, vai ficar menos y. O 2x vai para o outro lado, trocando sinal, menos 2x. O mais 2 vai para o outro lado, trocando sinal, menos 2x. E aí, olha só como é que ficou a equação reduzida. Menos y igual a menos 2x menos 2. Vamos imaginar lá que na prova, eventualmente nas múltiplas escolhas, você não visse essa alternativa lá. Você multiplica a equação por menos 1 e aí ficou y igual a 2x mais 2. Essa seria a resposta, tá bom? Olha um resuminho que eu já tinha no caderno anotado já de um tempo atrás, eu estou passando aqui para vocês, ó. Vocês têm tudo isso aí no caderno, para quem assiste às aulas normalmente. Sistema cartesiano, o que é o sistema cartesiano? Um eixo horizontal cortado por um eixo vertical, perpendicular, um eixo vertical cortado por um eixo horizontal perpendicularmente, formando 4 quadrantes, determina um plano cartesiano, ou sistema cartesiano, ou plano ortogonal, correto? A formulinha da distância entre dois pontos, né? Eu tenho um ponto A, nesse caso aqui como exemplo, o ponto B. O ponto A tem as coordenadas x e y, x1, y1. O ponto B tem as coordenadas x2 e y2. E aqui a formulinha para se descobrir a distância entre esses dois pontos. Dá para se resolver algebricamente como estava aqui e também dá para se resolver
geometricamente, né? Porque você pega os valores aqui, faz a continha e dá para se resolver isso geometricamente. Coordenada do ponto médio, como é que a gente acha a coordenada de uma reta AB, né? Também já foi dada essa matéria. Condição de alinhamento de 3 pontos, eu tenho 3 pontos aqui A, B e C, aplico aqui o determinante, aplico a regra de Sarrus, e acho o valor do determinante. Se ele der a zero, isso prova que os 3 pontos estão alinhados. Tá bom? Inclinação da reta. Olha lá. Quando a reta é paralela ao eixo X, tangente de zero é zero. Correto? Então, aí o valor da inclinação seria zero. Aqui nós temos quando a inclinação da reta está para a direita, vamos chamar assim, ó, ela está inclinada, deitada para a direita, ela forma um ângulo ali com o eixo X, né? Então esse coeficiente ele é maior que zero. Lembra lá da equação reduzida que eu acabei de falar? Nós representamos genericamente pela letra A. Porém, ó, quando a reta está com a inclinação para a esquerda, vai ter um valor negativo, tá? O coeficiente angular, que eu estou chamando aqui no caso de M agora. E olha aqui o plano cartesiano, eixo X e Y. Né? Quando a reta está paralela ao eixo Y, não há como definir este coeficiente angular, ok? Novamente aparecendo aí como eu descubro o valor do coeficiente angular. Eu preciso ter pelo menos um ponto para achar esse coeficiente angular. E de novo aí a equação fundamental da reta. Olha só, em cima, olha só embaixo. Qual a diferença de uma para outra? Pensa aí 5 segundos. A diferença aqui que foi? Eu apenas isolei o M, que representa o coeficiente angular, tá? Posição relativa de duas retas, as retas podem ser paralelas, eu dei 2 exemplos aí. Toma cuidado, ó, muita atenção. Quando as retas são paralelas, significa que elas têm o coeficiente angular igual. Muitas vezes o problema, ele menciona lá que as retas são paralelas. E você já na hora tem que, se for um problema que vai envolver essa matéria que nós estamos estudando, geometria analítica, na hora você tem que pensar assim, retas paralelas, opa, significa que o coeficiente angular de ambas é igual. Retas concorrentes têm coeficientes angulares diferentes. E é isso, gente, um resuminho bem rápido, espero que esse vídeo ajude vocês, tá bom? Tudo de bom a todos. Uma boa noite e cuidem-se.